nessa noite. Atos dos Apóstolos é um livro escrito pelo médico Lucas. Lucas registrou o Evangelho de Jesus, segundo vai o seu nome. Também Lucas registrou Atos dos Apóstolos. E no capítulo 16 e o verso 25 e 26, que ora nós tivemos oportunidade de ler, aqui narra uma história muito linda, uma história comovente, uma história de muita importância para a igreja dos dias que estamos vivendo. Aqui nós vamos encontrar dentro desse texto do capítulo 16, 3 milagres registrados pelo médico Lucas. O primeiro milagre nós vamos ver quando ele registra que quando Paulo teve de noite uma visão, que se apresentou um homem a ele e disse: passa a Macedônia e vem ajudar-nos. A Bíblia está nos informando que Paulo, ele teve uma visão, e quando Paulo teve esta visão de passar a Macedônia e ajudar a necessidade que se apresentar a ele, o médico Lucas começa a registrar alguns milagres que aconteceu, e eu quero aqui pregar sobre debaixo de um tema: o sofrimento de um escolhido, ou o sofrimento de uma chamada. Paulo, nós sabemos que foi um homem exemplar na Bíblia Sagrada. Este homem, ele deixou um legado muito estreito e de muita comunhão com Deus. Esse homem, ele desbravou algumas terras com o Evangelho de Cristo. A Bíblia diz que quando Paulo, ele sai da região que estava, ele atravessa algumas regiões. A Bíblia diz que Paulo chega num determinado lugar, aonde o Senhor queria que ele estivesse. Da viagem, ele descansa. Diz a Bíblia que ele sai com o seu companheiro Silas para um lugar para orar e buscar a Deus, a orientação de Deus para ver o que o Senhor queria que eles fizessem. A Bíblia diz que Paulo saindo, um dia de sábado, saindo eles da porta da beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para a oração, assentando-os, aí falavam às mulheres. Aqui está um texto bíblico que o apóstolo Paulo que Lucas registra. Eles estavam sentados ouvindo a palavra de Deus. Eles não estavam em pé, não, eles ouviram a palavra de Deus sentados, e Paulo ensinava o Evangelho. E a Bíblia diz que nesta cidade existia algumas mulheres. Uma mulher era a mulher chamada Lídia. Lídia era uma mulher influente na sociedade. Lídia era uma mulher que trabalhava com linhos finíssimos, era uma mulher bem financeiramente. Esta mulher, ela conhecia ao Senhor, ela conhecia a Deus, mas nós vamos ver que ela ainda não tinha tomado uma decisão, porque ela, quando ouviu Paulo falar, Paulo ensinar, ela prestou atenção em todas as palavras que Paulo expressava. Diz a Bíblia que esta mulher prestou atenção naquilo que Paulo dizia, e Paulo começou a expressar o Evangelho, e aquilo despertou naquela mulher algo sobrenatural, para que trouxessem salvação para ela e para toda a sua casa. Aqui está o primeiro milagre do capítulo 16, que foi a salvação de Lídia e de toda a sua casa. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor por este milagre que aconteceu nos dias do ministério do apóstolo Paulo? E a Bíblia, irmãos, diz que aquilo chamou a atenção e ela quis dar o melhor para o apóstolo Paulo. Ela convidou o apóstolo Paulo a ficar em sua casa por algum período de um tempo,
mas Paulo ficou constrangido, porque esta não era a vontade de Paulo ficar ali, porque Paulo estava desempenhando um trabalho para Deus. E a Bíblia diz que eles até chegaram em casa de Lídia, e toda a sua casa foram salvos e batizados. A Bíblia também diz que Paulo, saindo dali, se retirou para outro lugar, procurando achar um lugar para a oração. Todo o milagre, irmão, toda a bênção de Deus depende de perseverança na oração. Se nós folhear a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nós vamos ver a vida de José, aquele moço que foi honrado, aquele moço que foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, aquele moço que foi jogado lá no cárcere, aquele moço que passou algumas dificuldades, mas nós vamos ver a vida dele, uma vida dedicada a Deus, de obediência a Deus, porque vivia uma vida de oração, e ele foi abençoado. Se nós olhar no livro de 1 Samuel, dos profetas, nós vamos ver que todos os homens que passaram pela história bíblica foram homens que tiveram momentos a só com Deus. Porque, irmão, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a presença do Senhor Jesus Cristo, para que Deus venha nortear e orientar as nossas decisões, aquilo que nós vamos fazer, para que nós podemos ter benefícios e que o nome do Senhor venha a ser glorificado. A Bíblia diz que Paulo, saindo para um lugar, para ver se achava um lugar de oração, a Bíblia diz que se apresenta uma moça no caminho, gritando, berrando, fazendo um sarceiro, um escândalo, gritando. Esses homens são homens de Deus, eles anunciam o Evangelho de Jesus Cristo. E quando Paulo ouve isso, Paulo fica bravo, ele fica perturbado, turbado. Sabe por quê? Porque aquela moça não estava falando mentira, não, ela estava falando uma verdade, mas estava saindo de uma vida que vivia de mentira, de engano. Então a sua palavra não tinha poder e nem autoridade, porque a mentira não pode condizer com a verdade, nem a verdade com a mentira. E Paulo era da verdade. Então Paulo não dá mérito para aquela mulher, aquela moça. Paulo fica furioso, louco, para levantar a mão e repreender o espírito que havia naquela moça, um espírito maligno que induzia ela a enganar os outros, a perturbar a vida de famílias. Mas quando chegou o tempo, oh glória, bendito é o nome do Senhor, quando chegou o tempo oportuno, diz a Bíblia que Paulo vem se aproximando. E sabe o que acontece, irmãos? Quando Paulo chega perto daquela moça, ele repreende aquele espírito de engano que vivia naquela moça. Aquela moça é liberta na hora, porque aonde a verdade não tem para a mentira, aonde a verdade não tem para as coisas alheias desta natureza que nós vivemos, neste mundo pecaminoso. Por isso que nós vivemos nesse mundo, para contestar a mentira e levantar a bandeira da verdade, que é o Senhor Jesus Cristo. E diz a Bíblia que aqueles homens, os magistrados, aqueles soldados, aqueles homens, os comandantes, os governantes, os prefeitos, aqueles homens que comandavam aquela região, diz a Bíblia sagrada, que aqueles chegaram na moça, e a moça começou a dizer que ela não poderia mais revelar, porque os homens de Deus oraram por ela, e ela recebeu o milagre da libertação. Nessa noite aqui, o Espírito do Senhor, quando eu orava nessa tarde,
Ele disse a mim: tem algumas pessoas aqui em nosso meio que têm espíritos que não agradam a Deus, que praticam alguns delitos que o Senhor não se agrada. E ao Senhor Jesus me falou, não sou eu, mas a palavra diz que aquela moça foi liberta, e você vai sair daqui liberto nessa noite, e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. Diz a Bíblia que aquilo ali trouxe sofrimento para Paulo, aquilo ali trouxe conspiração contra a vida de Paulo. Sabe o que aconteceu? Pegaram Paulo e Silas, amarraram e arrastaram praça pública, e pegaram e chicotearam Paulo e Silas com varas, deixando o vergão. Os nossos irmãos que estavam fazendo a obra de Deus voluntariamente, eles foram humilhados à praça pública, foram chicoteados, e ainda não parou por isso. Sabe o que aconteceu? Esses homens, Paulo e Silas, foram levados para o cárcere. O cárcere na época, segundo a história, o cárcere era subterrâneo, aonde botaram Paulo e Silas. Quando eles estavam levando Paulo e Silas para o cárcere, quando o carcereiro viu, diz a Bíblia que o carcereiro, olhando para eles e sabendo que eles eram homens que falavam no Evangelho, na verdade, disseram: esses homens não tem lugar aqui no cárcere, tem que pôr no cárcere inferior, que é além, no cárcere mais baixo. E eu estava estudando sobre isso, e eu tive a oportunidade, irmãos, eu tive a oportunidade de ter a terceira série primária e ser professor de professor. Sabia disso? Eu fui 2 anos e 8 meses guia turístico na Mina Modelo, aqui na Mina Brasil, aonde toda semana eu dava aula para professores da faculdade da Unesc sobre carvão, sobre toda a biologia de carvões, mesmo sem saber um português polido. Mas Jesus pega o homem sem sabedoria e põe num lugar para honrar e dar glória e louvor ao nome dele. E ali, irmãos, que eu tive essa oportunidade, a Mina Modelo ali, ela foi trabalhada braçalmente. Ela tinha uma expansão ali de 600 metros e ali eu tive a oportunidade de entrar algumas vezes. E dentro dessa mina tinha uns pés direitos que calçavam o teto. Você que trabalha na mina sabe o que eu estou falando. E lá na história, segundo alguns historiadores, diz que o cárcere que Paulo estava era também subterrâneo e era calçado com alguns pés direitos. E quando o carcereiro pôs ele no cárcere inferior, pegaram algumas braçadeiras, algumas correntes e pôr no seu tornozelo e acorrentaram Paulo e Silas. Daí eu fui ver como é que era o lugar, ali que eles estavam. E ali não tinha tratamento, não tinha nenhuma saída de todas aquelas necessidades que aqueles homens faziam. Não tinha um tratamento, ia parar tudo aonde Paulo e Silas estavam. Eles estavam num lugar terrível, um lugar insuportável de estar, mas eles estavam ali. E diz a Bíblia que perto da meia-noite, Paulo e Silas amarrado, acorrentado, chicoteado, machucado, ainda eles tiveram ousadia de adorar e glorificar o Rei. Você nessa noite está livre. De repente até o contexto, a história é diferente dos dias de hoje, mas o inimigo que prendeu Paulo e Silas é o mesmo inimigo que trabalha hoje. Tem muitos crentes que estão acorrentados com a braçadeira em sua boca, que não conseguem mais glorificar a Deus, mas conseguem falar da vida dos irmãos. Mas eu quero te dizer que hoje vai chegar a libertação na tua vida,
Espírito, irmão, que trabalhava na antiguidade é o mesmo que trabalha hoje. Por isso que nós precisamos estar orando, vigiando, olhando, para que nós não caímos em tentação. A Bíblia diz que o Espírito está pronto e o Espírito edifica, mas a nossa carne é fraca. Mas se nós estiver na oração, não tem lugar para murmuração, não tem lugar para mentira, não tem lugar para o engano, não tem lugar para o adultério, não tem lugar para nada dessas coisas, desta natureza. Por isso que precisamos viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus por esta palavra? E diz a Bíblia que o primeiro milagre, Lídia, esta mulher que ouvia atentamente da cidade de Tiatira e servia a Deus, e diz a Bíblia, depois ela foi batizada, ela e sua casa. O primeiro milagre. O segundo milagre é a moça de um espírito maligno. E diz a Bíblia que perto da meia-noite Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos estavam escutando. A importância, queridos irmãos, de eu e você, que somos pentecostais, de nós dar glória a Deus e aleluia, tem um sentido no mundo espiritual muito forte. Quando eu e você glorificamos a Deus, as pessoas que vêm carregadas de problema, carregada de coisas desta vida, eles vêm para receber algo de Deus, mas às vezes o problema, a dificuldade, a crise, eles não conseguem glorificar a Deus, mas através do teu glória a Deus e aleluia, eles podem ser contagiados e receber a bênção do Senhor Jesus. Diz a Bíblia que Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus. E o verso 26 diz que de repente veio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriu todas as portas. Eu quero dizer a você, querido irmão e querida irmã, que nessa noite algumas portas vai se abrir na tua vida. Vai abrir a porta da bênção de Deus nessa noite. Eu não sei como está vivendo o teu casamento, como tu está vivendo na vida financeira. Eu não sei como está vivendo você no mundo espiritual, mas eu tenho uma palavra para dizer a você, que o de repente de Deus vai chegar na tua vida e você vai glorificar e enaltecer o nome daquele que vive e reina para todo sempre. E o terceiro milagre, quando dá um terremoto, diz a Bíblia que os cárceres se abrem, as correntes se partem, as abraçadeiras se rompem, e diz a Bíblia Sagrada que dá um apagão no cárcere, e o carcereiro que era responsável pelos presos, pela fadiga, pela canseira, ele dorme um cochilo, e diz a Bíblia Sagrada, quando ele vê aquele alvoroço, aquele terremoto, ele acorda assustado, e quando ele observa, ele vê todos os presos escuros, alguns presos pensando que tinham fugido, e ele pega a sua espada e vai tentar tirar a sua própria vida. Daí entra a ação do Espírito na vida de um homem de Deus. Paulo disse: não faças tal coisa. Querido irmão, não deixa o inimigo usar a tua vida, não deixa as influências malignas usar a tua vida que pertence a Deus. Deixa o Espírito de Deus usar você, porque Deus tem muito mais para nos dar do
do que o diabo para nos tirar. Deixa Deus usar a tua vida como um canal de bênção e não seja influenciado por coisas desta natureza. O glória é bem baixinho, mas ainda está saindo glória. E alguns não conseguem dar glória, mas eu dou glória, aleluia, porque eu consegui vencer algumas circunstâncias da minha vida. 3 milagres que acontece no livro de Atos dos Apóstolos. Primeiro, a salvação e toda a casa de Lídia são batizados. Segundo, a moça que tinha um espírito de engano. E o terceiro, o carcereiro. Diz a Bíblia que ele chega para Paulo e Silas e diz: o que eu farei, homens, para ter isso que vocês têm? E ele diz, a Bíblia Sagrada, isso é de Deus para a tua vida. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor, não te desespere, não anda ansioso pelos teus familiares e teus parentescos. Crê no Senhor, diz a Bíblia, e será salvo tu e tua casa. E a Bíblia diz que o carcereiro e sua casa receberam a Jesus Cristo. Oh glória, bendito é o nome do Senhor. 3 milagres que acontecem. A Lídia e sua casa são salvos e são batizados. A moça que tinha um espírito maligno e o carcereiro que prendia Paulo e Silas, agora é o segurança de Paulo e Silas. Oh maravilha, glória, bendita é o nome do Senhor. Deus está dizendo aqui para mim e para você: não te preocupa com a circunstância e a situação que está vivendo. Deus está no controle, mesmo que está difícil, mas é porque você tem uma chamada. Você foi escolhido para morar no céu, e para morar no céu, irmão, não é de qualquer jeito. Tem que guerrear, tem que matar urso, tem que matar leão e tem que matar a nossa carne muitas vezes. Vou se colocar de pé, por gentileza. Eu quero aqui fazer um convite. Se nós temos alguém que está aqui nessa noite que quer entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. Temos alguém? Não temos ninguém? Eu estou passando ao presbítero irmão Elias, e que Deus possa abençoar. Ele vai estar dando o término dessa reunião, orando, e eu estarei ali atrás para que os irmãos possam abraçar alguns irmãos, né, e dizer que foi bom estar com vocês. Quero aqui deixar registrado também ao Júnior, né, ao Emerson Júnior lá, o pai e o filho, que são uns grandes amigos que a gente admira e ama muito. Esse menino, eu aprendi muita coisa com ele. Esse menino me deu umas lições de vida muito lindas. E vocês, quando eu escrever o meu livro, o nome de vocês vão estar no livro, para a glória do nome do Senhor Jesus, porque vocês são pessoas muito especiais para mim. Quero agradecer também aqui minha companheira irmã Rosângela, que me suporta aí no ministério e entende a minha chamada, está indo comigo também, meus filhos Ismael e Esther, e que Deus abençoe.